Boa noite a todos. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, continuando aqui no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler aqui sobre os tormentos voluntários, uma mensagem de Fenelon. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 23. Então essa mensagem de Fenelon aqui vem falar daquelas aflições, daqueles sofrimentos que bem poderiam ter sido evitados, né? Mas que a gente, ainda pelas nossas dificuldades, pelos sentimentos que a gente ainda cultiva, pela nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, a gente acaba percebendo ou não, né? Percebendo ou não, a gente acaba trazendo para a nossa vida tormentos que poderiam ter sido evitados. Por isso que fala voluntário, porque nós é que buscamos, né? Então são situações buscadas. Todos os sofrimentos, na verdade, a gente sabe que sempre a gente acaba buscando. Consciente ou inconscientemente, é sempre o resultado, é sempre a resultante de uma ação que a gente teve anteriormente, né? Então aqui, olha, o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra, né? Então a gente já sabe e já até vimos nos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, que a felicidade não é deste mundo, né? E tudo mais. Jesus já disse isso, que a felicidade não é deste mundo, né? Então vamos. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, sim. Então, muito embora a Terra seja um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde ainda há muito sofrimento para que a gente expie, onde a gente deva ser provado ali nas nossas resistências morais, né? Sim, seria possível relativamente viver bem, sem tantos tormentos, né? Mas isso não acontece. E por que não acontece? Né? Por que a gente tem tantas perturbações, vamos dizer assim? Ele continua aqui, Fenelon, né? Mas ele, né, o homem, nós, a humanidade, procura a felicidade, né? A procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então, se a gente se dispusesse a edificar mais os nossos sentimentos, a cultivar e a vivenciar mais bons sentimentos aqui enquanto encarnados, a gente estaria antecipando, né, o futuro, já ia estar vivendo desde já uma alegria, né, um estado de felicidade que nos é reservada lá na frente. Evidentemente que não é desencarnei e vou ser feliz, não é, vai ser uma consequência, né? Tudo que o nosso desencarno, a nossa continuidade, tudo continua. Mas a gente poderia estar abreviando um monte de situação e já chegar lá numa condiçãozinha um pouquinho melhor desde já, se a gente já começasse a buscar os gozos da alma, como ele diz, aqui mesmo, né? E não precisar passar pelos sofrimentos aqui, aí chegar do lado de lá, continuar por mais um tempo ali sofrendo até ter uma lucidez e perceber que deve tomar novas boas resoluções, enfim, a gente conseguiria abreviar tudo isso. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira nesse mundo, ele busca com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo.
E, coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Interessante a forma, né, como o Fenelon, né, o espírito coloca ele, parece que, assim, fazendo uma observação de nós, assim, nossa, curioso como eles agem, né? Então os espíritos de condição devem olhar para a gente assim, achando curioso a forma como a gente ainda é teimoso, né? Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhe causam insônias. Os sucessos dos rivais lhe provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito que não se lembrem de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Então, olha, veja, tormento voluntário. Então, quando a gente fala de uma doença, quando a gente fala da perda de pessoas amadas, como a gente já viu, né, uma série de outras formas, né, de, de sofrimentos, são situações que independem, né, da nossa vontade. Muito embora, vai no caso da saúde da doença, hoje em dia, pelos nossos hábitos, isso é controverso, né? Mas fato é que, mesmo a gente sendo muitas vezes imprevidente, aí, né, pelos nossos excessos, ninguém quer, ninguém deseja ficar doente, né? Ninguém busca isso assim conscientemente, né? Mas aqui está falando de outras coisas, está falando de sentimentos, sentimentos que a gente carrega no nosso coração, que são nossos companheiros quase que diários, né? E que a gente nem para pensar neles e simplesmente acha que é nosso jeito de ser. Ah, eu sou assim, é meu jeito. E como que é esse jeito, né? Então, se a gente for parar para analisar que jeito é esse, dois sentimentos ali terríveis, fulminantes e tóxicos demais, né? Tá muito na moda falar essa coisa de toxicidade, então vamos falar sentimentos tóxicos. São esses aqui, né? Inveja e ciúme. E a gente sente isso, e muitas vezes a gente até se orgulha de sentir ciúme, no caso, né, achando que é uma demonstração de amor. Se eu tenho ciúme é porque eu amo, porque eu quero, é porque eu quero só para mim, né? A inveja a gente tem um pouquinho de vergonha de falar, mas é um sentimento que a gente carrega sim, embora a gente não admita, porque é vergonhoso talvez admitir que somos invejosos, mas somos, porque quando a gente pensa em inveja, a gente já pensa assim, eu tenho que admitir para mim mesma que eu desejo aquilo que o outro tem. E isso é muito difícil, o nosso orgulho não permite, né? Às vezes a gente não tem essa clareza. Mas então, como que eu vou saber se eu sou ou não sou invejoso? Gente, toda vez que a gente sente um incômodo ou um certo despeito com alguma coisa de bom que alcança outra pessoa, que outra pessoa esteja vivendo, qualquer situação de bacana, de positivo, que qualquer outra pessoa esteja vivendo, se aquilo de alguma forma nos incomodar, a gente tem até um certo despeito. Olha, rede social é uma coisa que mostra muito isso. Para quem gosta de ficar usando rede social, percebam ali. Às vezes a pessoa, né? A gente tem milhares de amigos nas redes sociais, milhares, né? Uma lista ali imensa de amigos, 300, 400, 500 amigos ali no Facebook, no Instagram, uma lista de seguidores imensa e todo mundo, né? Mas muitas vezes quando a gente precisa de um amigo para desabafar, não temos nenhum. Olha que coisa mais estranha. Mas enfim, vamos pegar esse exemplo. Às vezes alguma dessas pessoas aí, dessa imensa lista, posta lá uma viagem, posta lá alguma coisa, tal. A gente não curte. Olha, percebam se isso não acontece, né?
para quem é, não estou falando que a gente tem que fazer isso, não é isso. Na verdade, é que eu estou usando um exemplo da moda. Não estou dizendo, temos que estar em rede social e temos que ficar curtindo tudo e postando a nossa vida. Não, até tenho muitas reservas com relação a isso. Mas vamos pegar isso como um exemplo atual e que todo mundo vai entender do que eu estou falando. Então, muitas vezes, tá lá aquelas pessoas que tá lá na nossa lista de amigos, né, de pessoas que a gente segue, que admira, sei lá o quê, e a pessoa posta ali alguma coisa e a gente olha e de birra fala, não vou curtir, né, e não curte ali, por algum motivo, sente ali aquela coisinha e fala, né. Então, assim, gente, o que pode ser isso aí? Será que não é uma pontinha de inveja porque aquela pessoa tá vivendo uma situação ali? Será que a gente consegue admitir para nós mesmos por que a gente se incomoda a ponto de não dar uma curtida ali, né? Então, repito, não estou dizendo que a gente tem que sair curtindo tudo. Evidentemente que a gente, né, na verdade, que tem todo um bom senso aí. Primeiro, para começar, para participar, na minha opinião, quem curte rede social deveria ter alguns critérios ali, né, de realmente não ficar seguindo todo mundo e nem querer que todo mundo siga, né? Ser ali coerente. Quem é de fato as pessoas que você conhece, que são seus amigos, que faz parte da sua, né, que você tem alguma coisa em comum, sei lá, vamos colocar assim, já partiria, né, desse ponto aí. Então, se são pessoas que você conhece, que de alguma forma você simpatiza, e outra, aí vem outro quesito, né? A gente não é obrigado de fato a ficar curtindo tudo, né? Tem que ter uma coerência ali com, né? A pessoa está colocando uma coisa que você não concorda absolutamente, você não vai curtir, óbvio, né? Mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando ali uma coisa, um acontecimento, a pessoa está lá, está fazendo né, fez um passeio, fez uma viagem, foi num lugar, fez alguma coisa, uma coisa assim, nada que não custa nada você ir lá e, né, e ela tá mostrando, ela quer mostrar para o mundo lá, ou pelo menos para algumas pessoas ali que ela acha que são os amigos, né? Porque na rede social a gente tá achando que todo mundo ali é nosso amigo, mas enfim, um momento que ela tá bom e ela quer mostrar. Isso é problema da pessoa, né? Não estamos aqui julgando se é bacana se expor ou não expor a sua vida. Eu só tô querendo que a gente analise sentimentos, né? Repito tô falando isso já pela terceira vez. Sensações. É um termômetro muito bom para a gente analisar se a gente é invejoso ou não, né? É só nesse sentido. Então, o que custa a gente ir lá e colocar lá, clicar o dedo lá e mandar de alguma forma ali uma vibração de contentamento pelo momento, que de ficar eu fico contente porque a pessoa está contente. Que legal, ela está contente. Pá, pum, curti. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes a gente, embora isso não custe nada, embora isso não vá comprometer nada, de propósito a pessoa não dá o like, não curte, faz que não viu, né? Justamente porque é a mesma coisa que está emitindo para a pessoa esse sentimento dessa inveja que a gente acabou de ler. Vamos analisar isso daí, né? Então, olha, né? E aí e as coisas atingem, porque muito provavelmente essa pessoa vai receber como? Né? Como que a pessoa vai receber? Muitas vezes ela pode receber com um certo melindre mesmo, com uma certa um ressentimento por saber que todo mundo deu like, mas fulano não deu. Às vezes acontece isso também, fica melindrado. Né? Às vezes a pessoa fica ali esperando mesmo. Então veja como dos dois lados a gente deveria se policiar com relação aos sentimentos que a gente guarda no nosso coração, que a gente se deixa envolver até mesmo diante aí das redes sociais para quem assim curte, né, para quem gosta de levar uma vida social, digamos assim, através das redes sociais. Então tudo isso até ali dá para a gente perceber essas nuances aí, né?
Então aqui, o último parágrafo do Evangelho. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas não será uma felicidade? E assim termina, né, com essa pergunta, a mensagem de Fénelon. Então, a calma, né, não ficar irritado ou se sentir mal com o bem, né, com a alegria do outro, né, não se incomodar com as coisas bacanas que acontecem com os outros, não é uma calma, uma coisa boa, não é uma forma de felicidade que a gente poderia estar cultivando, né? E aqui, olha, nesse livro, continuando, eu estou aqui amando essa coleção, a série psicológica da Joana de Ângeles, no volume 2, O Homem Integral, tem aqui, no capítulo 8, algumas lições dela falando a respeito do homem perante a própria consciência. Né? E aí ela vai falar várias coisas, vai falar dos sofrimentos, né? Vai falar do nascimento da consciência, aí ela fala dos sofrimentos e ela fala aqui, olha, mais para frente, sobre os recursos para a libertação dos sofrimentos. E a gente acabou de ver aqui que esses sentimentos, né, cólera, ciúme, inveja, são sentimentos que causam tormentos ali, né, que tiram a nossa felicidade, tiram a nossa paz. E ela nessa parte, aqui nesse item, recursos para a liberação dos sofrimentos, ela dá uma receitinha de bolo, digamos assim, para que a gente consiga ir se libertando dessas sensações difíceis aí, né? Então ela começa falando da coragem, né, que é sempre, que a gente sabe que todo sofrimento vai gerar tudo, né, todas as atitudes. O sofrimento, na verdade, é uma consequência. Todas as nossas atitudes vão gerar uma consequência, boa ou ruim. A consequência ruim seriam os sofrimentos. Então, quando vem esse sofrimento, essa consequência ruim, a primeira coisa que a gente tem que ter é coragem para suportar o resultado, né, dessa nossa ação. No caso, o sofrimento foi o resultado ruim de uma ação ruim. Então, a primeira coisa ela fala que a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Coragem. Então, é a coragem de olhar para nós mesmos, coragem de nos defrontarmos, né? Eu comigo mesmo. Então, tem que ter essa coragem de se olhar. E depois ela vem falar que ela faz uma relação de algumas fases da terapia liberativa. Então, olha, primeiro, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e que se lhe dedica por isso, credor de receber todo o afeto. Então, na verdade, ela está falando aqui de um amor desinteressado. E geralmente a gente, quando pensa, né, numa forma de amor desinteressado aqui para nossa condição terrena, a gente pensa no amor materno, geralmente, né? Porque geralmente as mães, elas devotam ali aos seus filhos um amor muito desinteressado. Então, quando a gente pensa nisso daí, que a gente tentasse querer nos espelhar, numa mãe, procurar ser as mães aí diante de todos, né? Entendendo que o amor verdadeiro ele tem que ser livre de qualquer interesse. E aí ela fala que, olha, o ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. Então, procurar ver as pessoas com bons olhos, né?
procurar olhar o outro como uma mãe olha para um filho. Então a mãe olha para o filho como? Por mais que ela tenha que repreendê-lo, e a boa mãe ela faz isso com amor, né? Ela não faz isso querendo humilhar ou querendo ser cruel, ela faz isso com amor. Então, com as demais pessoas que a gente procure fazer dessa maneira, né? Um outro recurso aqui que ela nos ensina sobre a terapia liberativa, para a gente liberar, né, esses sofrimentos que a gente sofre por esses motivos todos aí. Olha. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Mas tem tudo a ver com a primeira coisa. Então, quando a gente olha para o outro, enxergando que o outro, assim como eu, tem defeitos, mas assim como eu, ele também tem algumas qualidades, e aí, mas quais são elas, né? Tentar, exige muito do controle do nosso orgulho. A pessoa precisa querer se despojar do orgulho para tentar procurar no outro aquilo que ele tem de bom, porque ele tem certamente, assim como nós também. A outra coisa aqui que ela fala, outro recurso, aplicar a compaixão quando agredido. O que é compaixão, né, gente? O que é compaixão? A compaixão é aquele sentimento em que você sente a piedade, você se apieda do sofrimento do outro, né? Então, quando alguém nos agride, aquela pessoa, ela traz um sofrimento dentro dela, e muito provavelmente é por isso que ela agrediu, né? Porque ela quer que o outro também sinta aquilo que ela sente. Então, quando eu consigo sentir dó daquela pessoa, mas não é aquela dó que humilha, é a compaixão, né? É aquela piedade de saber que aquela pessoa sofre com determinadas coisas. Então, aplicar a compaixão, que implica muito no perdão. E o último item que ela coloca aqui, olha, o amor deve ser uma constante na existência do homem, uma constante. Então, o amor, né? Então, quando a gente já aplicou essas três anteriores aqui, né, esses 3 recursos anteriores, a gente está fazendo ali o que está aprendendo a pôr o amor em prática, né? E isso deveria então ser uma constante. E ela encerra com uma frase aqui, olha: o amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Então, assim, nós nos despedimos, né, para que a gente se reflita sobre esses sentimentos que a gente ainda carrega no nosso coração e que a gente use essa terapêutica ensinada pela Joana de Ângeles, né, para ir aplacando esses sentimentos aí que provocam tantos sofrimentos em nós, né? Muito obrigada, boa semana a todos, fiquem com Deus. Boa noite, faço votos que todos estejam bem. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos, como costumamos fazer às quintas-feiras. Estamos vendo na parte 4 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E agora nós vamos ver o item 9, Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido. Dando continuidade à questão 1014. Como se explica que espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Resposta: eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido.
Vemos aqui que os espíritos amorosos querem nos esclarecer e assim fazem uso do que as pessoas acreditam ou conhecem para explicar a realidade. Nem sempre falam com clareza para não ofender, mas no decorrer do tempo essas pessoas poderão compreender melhor o que lhes foi dito. Questão 1014a. Concebe-se isso de parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se lhe explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Resposta: quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. Então vemos que os espíritos das mais diversas condições espirituais se manifestaram e se manifestam nas reuniões espíritas. Essas manifestações são permitidas para esclarecimentos de espíritos necessitados de auxílio para aprendizados nossos e também ocorrem manifestações de espíritos que nos vêm dar mensagens de esperanças e esclarecimentos. Há espíritos ainda presos às linguagens e entendimentos conforme os ensinos que recebidos aqui enquanto encarnados. Embora estejam no plano espiritual, nem sempre compreendem tudo que vivenciam. Assim, aquele que está no umbral pode usar o termo inferno. A diferença é que a ideia de inferno é algo que dura para sempre, mas isso é o que o espírito, quando nesta condição, sente que nunca vai acabar seu sofrimento. Mas não é assim, o sofrimento jamais será eterno para quem quer que seja. Quando dizemos Deus está no leme, não quer dizer que Ele está remando, mas queremos dizer que Ele está tomando conta de tudo que há no universo. São formas de expressão que precisamos entender e saber interpretar. Questão 1015. O que se deve entender por alma penada? Resposta: uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Alma penada é uma alma sofredora que está errante, ou seja, está no plano espiritual aguardando uma nova encarnação para evoluir um pouco mais. Esses espíritos podem comparecer a uma reunião mediúnica e assim receber esclarecimentos que podem aliviá-los de seus sofrimentos e perceberem a ajuda que estão recebendo do plano espiritual. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: crês que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Em relação ao sentido da palavra céu, refere-se ao universo, a todos os lugares do universo. O céu, como denominação de um lugar onde os espíritos puros vivem, não correspondem à realidade. Os espíritos puros podem ir a toda parte, mas se preocupam com a evolução de encarnados e desencarnados. A felicidade deles é trabalhar para o bem daqueles que sofrem. Questão 1017.
Disseram alguns espíritos habitar o quarto ou quinto céu e etc. O que entendiam por isso? Resposta: vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem, mas para eles as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as da cidade das flores, cidade dos eleitos, segunda ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada na qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, e sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e ao mesmo tempo a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Então, onde está o céu e onde está o inferno? Primeiramente está em nós, está em quem somos em nosso íntimo primeiramente. Entre nós estamos aqui encarnado, há espíritos em graus evolutivos muito superiores ao da maioria dos habitantes, mas seus pensamentos estão sintonizados em faixas vibratórias diferentes dessa maioria. A Terra é um planeta de provas e expiações e, portanto, nesta região há mais encarnados com padrão vibratório mais baixo, há maior densidade na atmosfera. Já em regiões em que predominam espíritos mais evoluídos intelectual e moralmente, o padrão vibratório é mais elevado e a densidade do meio é menos denso, o ambiente é mais agradável. No livro dos Mensageiros, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 40, intitulado Rumo ao Campo, Aniceto esclarece sua equipe dizendo que, além das bactérias que prejudicam o corpo físico, os pensamentos produzem larvas mentais que promovem as doenças da alma. Vou ler parte do diálogo entre Aniceto e os seus auxiliares aprendizes. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Pulando uma frase, continuamos. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei. Aqui é André Luiz perguntando. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria,
como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. E no capítulo seguinte, número 41, continuando o diálogo, Aniceto continua esclarecendo sobre a densidade em diferentes lugares. Assim explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações e em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Vemos então nesse texto que o nível de pensamento das pessoas influi na psicosfera terrestre. Em outros ambientes onde os humanos têm pensamentos mais elevados, a psicosfera é mais leve e permite melhores realizações, facilita os bons pensamentos e as melhores soluções aos problemas. No livro Cidade no Além, psicografado por Egorina Cunha, ditada por André Luiz e Lúcius, psicografado também por Francisco Cândido Xavier. Fica claro que, conforme nos distanciamos da superfície da Terra, a psicosfera é menos densa, embora áreas mais distantes da superfície da Terra, como a região em que está a colônia espiritual Nosso Lar, é ainda a região umbralina, embora seja uma zona menos densa. A Terra é um planeta de provas e expiações, portanto os espíritos que aqui encarnam são espíritos com muitos débitos, são espíritos sofredores. Em regiões mais distantes daqui, as vibrações já são melhores, pois estão mais distanciados dessa região. Mas isto não quer dizer que exista uma área delimitada, demarcando umbrais ou céus de diferentes categorias. Além do mais, Aniceto esclarece que há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Isto está grafado no capítulo 15 deste mesmo livro, Os Mensageiros. Eu vou ler um trecho. Aniceto é quem diz: há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Questão 1018. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? Resposta. O Cristo respondeu em sentido figurado. Quer dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, o Espírito se identifica como Rainha de França. Em 1863, ela deu essa mensagem em Rêvely. Ela diz compreender bem a palavra do Cristo, meu reino não é deste mundo, pois, como rainha, se perdeu no orgulho, mas nada de sua realeza levou para o plano espiritual.
Ela, como rainha na terra, acreditava que continuaria rainha nos céus, mas, ao chegar no plano espiritual, encontrou bem acima dela homens que ela havia desprezado por não serem de sangue nobre. E então ela entendeu a esterilidade das honras e da avidez que há sobre a terra, e conclui nos ensinamentos que, para preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. É perguntado a nós qual o bem que praticamos, quais lágrimas enxugamos. Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15 do capítulo 3, nos diz que a Terra é um mundo de expiação, onde reencarnam espíritos com as mais variadas dificuldades morais. A finalidade deste planeta é um lugar de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Aqui temos que vencer as dificuldades contra a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. E o objetivo é que o homem aprenda a amar, a desenvolver as qualidades do coração e desenvolver a inteligência com o penoso trabalho de vencer as intempéries da natureza e a perversidade dos homens, e assim as expiações e provas são dadas em proveito do progresso do espírito. Questão 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Resposta. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutaram. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Quem deu essa resposta foi São Luís. Vemos nessa mensagem de São Luís, resumidamente, que cada vez mais nascerão aqui na Terra espíritos mais evoluídos para auxiliarem na evolução, na nossa evolução aqui nesse planeta de provas e expiações, para planeta de regeneração.
Aqueles que insistirem na rebeldia e na maldade irão reencarnar em planetas mais atrasados, sem progresso algum, em meio a espíritos bem mais atrasados, a quem eles precisarão auxiliar com os seus conhecimentos, já que possuem, e assim resgatar seus débitos se realizarem a tarefa com contento. É o que aconteceu com a Terra no início de sua evolução, quando estavam nascendo aqui os humanoides. Bom, finalizando, né, o nosso tempo, vamos agradecer a oportunidade desses espíritos nos esclarecerem e assim melhor entendermos e valorizarmos melhor a nossa vida. Boa noite a todos.